Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertão do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia aqui de hoje, né? Peguei um trecho aqui do canal do Wagner falando sobre as contratações, né? Os dois últimos reforços aí que chegaram no Santos, que foi o Lautaro Dias e o Brahim Bilal, tá? O Brahim Bilal chegou hoje em Santos, a gente vai falar sobre isso para fazer exames, né? E vamos ver uns detalhes que o Wagner falou também da coletiva do Lautaro. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Wagner, tá? Curte e se inscrevam lá também. Dias chega aqui na Vila Belmiro, chega ao Santos sem muita expectativa do torcedor, por conta do momento ruim que ele vive neste ano lá no Cruzeiro. É um jogador que pouco tem sido aproveitado lá na equipe, foi aproveitado na equipe de Belo Horizonte, e não é à toa, ele tinha concorrência muito forte, concorrência do Caio Jorge, que é hoje jogador de seleção brasileira, concorrência do Gabigol, que está na reserva do Caio Jorge, ou seja, o Lautaro Dias chegou lá para ser atacante, para ser centroavante, e não tinha espaço até por essa concorrência, essa dupla concorrência aí de dois jogadores muito importantes. Aliás, jogadores formados aqui nas categorias de base do Santos poderiam estar aqui no Santos, né? Tanto o Caio Jorge quanto o Gabigol, mas infelizmente não estão, né? A realidade do Santos hoje é completamente diferente, lamentavelmente. Mas vamos falar então de Lautaro Dias. Por que eu tive uma boa impressão desse jogador? Porque foi uma entrevista rápida, uma entrevista com poucas perguntas, mas ele pelo menos mostrou muita vontade, muito desejo de estar aqui. Ele entende, ele compreende o tamanho do Santos, o tamanho desta oportunidade, até por ser um jogador que não vinha sendo aproveitado lá no Cruzeiro. Então, ao que parece pelas respostas, pelo comportamento dele nesta entrevista, é um jogador que vem e que vai fazer aí o seu máximo. E querendo não, rapaziada, com todo respeito ao Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro tá numa fase melhor, hoje tá mais organizado tudo, mas o Santos é muito maior que o Cruzeiro, né? Dimensões internacionais, mundiais, não dá nem para comparar, né? Ele vai ter condições técnicas para poder corresponder à expectativa do torcedor santista, aí é outro papo. Mas que ele chega a fim de jogo, que ele chega com muita vontade, que ele entende essa oportunidade, o tamanho dessa oportunidade que ele está tendo na carreira, disso eu não tenho dúvida. Isso é importante, rapaziada. Igual eu falo, a galera acha que o Santos vai contratar jogadores de primeiro escalão. Esquece, pode ser que daqui a um tempo, arrumando a casa, administrando bem o clube, isso aconteça. Mas hoje não é a realidade do Santos, como o Wagner falou. O Santos tem que pegar jogadores assim. E outra, é importante também jogadores que são tecnicamente limitados, que nunca foram nomes de grande escalão, mas às vezes é a oportunidade da vida do cara. O cara tava na LDU, veio pro Cruzeiro, não se firmou, chegou o Gabigol, chegou o Caio Jorge, virou terceira opção, ainda veio um Santos atrás do cara. O cara fala, meu, é a última oportunidade que eu tenho aqui no Brasil, tipo, um clube grande pra mostrar futebol. Que se ele não der certo no Santos, acabou o clube. Pelo menos aqui no futebol brasileiro, clube de grande ele não joga mais. Porque teve a oportunidade de Cruzeiro e agora no Santos. E lembrando, o Santos tem jogadores que, historicamente, nunca foram craques de bola, nunca foram grandes jogadores, mas pela vontade, superava expectativas. Né? Igual eu falei pra vocês do Otero no vídeo anterior. O Otero é um cara, tinha suas limitações, não é nem um craque de bola, mas correspondia dentro de campo. Né? Quem é um pouco mais velho vai lembrar do Basílio também, né? O Basílio, quando ele era reserva do Santos, e quando entrava no lugar do David ou do Robinho, ele dava conta do recado. E era um jogador bom, mas não era um craque de bola. Entendeu? Tô dando alguns exemplos, rapaziada, que sempre tem esses caras, sempre existiu isso daí. E por isso que eu falei pra vocês, o Lautaro Dias pode fazer o que o Tiquinho não faz. Correr mais, ter vontade, apertar a marcação das zagas, segurar os zagueiros. E por isso que a gente tem que dar oportunidade. A gente não pode fazer igual alguns caras que falam de Santos. Isso que me deixa indignado, galera. Ainda tem muita gente que assiste esses canais. Tem outras pessoas que só sabem fazer vídeo do Santos falando mal. Que contratação porcaria, eu não aprovo, eu não faço nada, só reclama. E ainda bem, quando você vai ver a visualização dos caras, tá lá em cima. Porque parece que falar mal dá mais visualização do que falar bem. Né? Por isso que eu falo pra vocês, vocês têm que saber que canal alternativo que vocês têm que assistir, entendeu? Sem ser canais oficiais, óbvio, de algum jornalista que a gente sabe que eu sempre mostro aqui pra vocês que são de boa índole. Mas é isso, voltando ao assunto, esse é o ponto, vamos acreditar. Um jogador que falou demais da importância do clube, do tamanho do Santos, da história. Falou que independentemente, ele foi questionado sobre se o Neymar, se a presença do Neymar também, né, o motivou a vir para o Santos. Ele disse que claro que é sempre bom jogar com o Neymar, mas independentemente disso ele procurou valorizar o nome do Santos, né? Se referiu ao Santos como um clube gigante algumas vezes. É um jogador que
demonstra. Mas é isso, rapaziada. É um cara que tá mostrando muito interesse. A gente tem que dar oportunidade até por isso. Vamos dar um voto de confiança, eu sempre falo isso pra vocês. Está acertado com o Santos, jogador que rompeu seu contrato lá no futebol francês. Esse é o que ele vai falar, é o Brahim Bilal, tá? Com o Nice, jogador que chega livre, por isso que ele pode ser contratado mesmo depois do fechamento da janela de transferências internacional, que fechou no último dia 2, mas como ele já havia encerrado o seu contrato, houve lá um acordo com a equipe francesa, ele rompeu seu contrato de forma amigável e está livre, por isso conseguiu acertar com o Santos. A informação que eu tenho é que ele já está sim a caminho do Brasil, já está voando para o Brasil, chega no final da tarde desta terça-feira e vai possivelmente realizar exames médicos, talvez já nesta quarta-feira. Muito provavelmente nesta quarta-feira, nesta terça-feira, pelo horário, acho que não vai dar tempo de ele ir direto ao CT para realizar exames, mas até quarta-feira, até nesta quarta-feira, ele já estará lá no CT para realizar exames. Mas é isso, rapaziada. Então, ele chegou hoje em Santos, ó, pegando até a notícia para vocês já, um gancho, né? Brahim chega ao Brasil e passa por exames em São Paulo antes de assinar com o Santos, né? Então ele chegou hoje sim, hoje não, chegou nessa terça, né? Então ele já veio para fazer exames e deve assinar hoje o contrato com o Santos e já ficar à disposição para treino, quem sabe já para a próxima partida também, tá? Então ele vai ter um contrato provavelmente de 1 ano e meio até final do ano que vem. E ele teve a sua chegada aprovada pelo técnico Vojvoda, né? E pelo diretor de futebol Alexandre Matos. O clube se considera uma boa oportunidade de mercado. Vamos ver, rapaziada, vamos ver como o cara vai se comportar, né? Eu te falei, o cara jogou na Europa há muito tempo, deve estar motivado, é um futebol totalmente diferente para ele, talvez vai sofrer um pouco por essa adaptação, né, no futebol brasileiro, mas vamos ver se vai dar certo, tá? E pra gente também fechar a notícia, né, o Vojvoda comanda o trabalho tático e Arão segue fora. Então, provavelmente, rapaziada, Arão não vai atuar contra o Atlético Mineiro, tá? Se hoje é quarta-feira, ele não se recuperou, provavelmente, até pelo tempo, tudo, ele não vai ficar fora pro próximo jogo, tá? Então, ó, o Willian Arão é a única dúvida do Santos, do Atlético Mineiro, tá? Às 4 horas do domingo que vem. O volante segue tratando o edema muscular na panturrilha direita. O problema que tem causado frustração ao volante fez com que o atleta desfocasse o peixe nas últimas 7 rodadas, rapaziada. 7 rodadas. Desde o jogo contra o Flamengo. Então, o executivo de futebol revelou que o Willian Arão se colocou à disposição para o jogo contra o Fluminense, mesmo com dores, mas que o treinador optou preservá-lo. Você viu, mesmo preservando ele contra o Fluminense, ele ainda não está recuperado, galera. E o jogo do Fluminense foi domingo retrasado. Então, se ele tivesse entrado em campo, talvez essa contusão dele ia ficar maior e talvez nem esse ano ele atuasse mais, tá? Mas é isso, rapaziada. Então, Arão fora, tá? Brahim chegou, fez exames, deve assinar contrato hoje. E Lautaro Dias motivado. E quais notícias foram essas, tá? Curte, se inscreva, compartilha. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Wagner, tá? Também curte, se inscrevam lá no canal do Wagner Frederico. Se vocês quiserem mais notícias, ver vídeo completo, tá tudo lá, tá? E deixa no comentário se vocês estão confiantes para esse jogo de domingo do Santos contra o Atlético Mineiro, tá bom? Que eu vou responder vocês. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.